que pelos resultados aí de ontem e de hoje, Bragantino já eliminado e Botafogo da Paraíba também já eliminado nessa primeira fase da Copa do Brasil. Vamos então acionar a reportagem do Sport TV. Começamos pelo Sampaio Corrêa com todas as informações do Sampaio Corrêa, o repórter Leonardo Boris. Boa noite, Boris. Boa noite, Lucas. Boa noite para o assinante do Sport TV em todo o Brasil. O técnico do Sampaio Corrêa praticamente no comando do time há 12 dias tem sobre seu comando jogadores, 11, apenas 2 são prata da casa. Os jogadores se conheceram há pouco tempo. O Rogerinho, por exemplo, que jogou no Fluminense, faz a sua estreia hoje contra o seu ex-clube. Aliás, é a segunda vez que o Rogerinho joga contra o Fluminense. O Rogerinho só fez um mini coletivo. O Rafael Granite vai falar sobre essa dificuldade. O time do Sampaio Corrêa que vem de 2 derrotas para o River e para o Moto Clube na Copa Norte. Rafael, a dificuldade é muita. O Fluminense tem um favoritismo, mas você tem usado uma palavra de ordem, a superação. Boa noite, né? A superação tem que ser importante, né? Uma equipe está sendo montada dentro da competição, veio a Copa do Brasil, os jogadores que chegaram praticamente alguns dentro de 2, 3 dias, 4 dias, nós tentamos passar para ele uma tranquilidade, tentamos passar para eles que eles são jogadores que já passaram por várias equipes, com o próprio Sidney, que jogou no Vasco vários anos, o Rogério jogou no América, e os demais nós temos passado tranquilidade para eles que eles realizam uma grande partida hoje contra o Fluminense. Agora, Rafael, outro grande problema seria a falta do conhecimento, do entrosamento. Os jogadores, como você disse, se conheceram, se foram apresentados, e tem jogador que ainda não sabe nem o nome dos seus companheiros. Mas isso aí você tem que ter a superação, né? Eu acho que o jogador profissional, quando encara uma realidade dessa, de formação de uma equipe em cima da hora, lógico, evidente que os frutos surgirão depois, mas você tem que superar e tentar trazer os resultados para o seu lado. Na última partida você perdeu por 3-2 na Copa Norte. A defesa era a sua preocupação. Hoje você joga contra o ataque mais positivo do Rio-São Paulo, que é o Fluminense. Alguma marcação especial para o Roger? Eu acho que toda a equipe do Fluminense tem que ter uma marcação especial. Só que nós não podemos deixar de jogar futebol. Por isso que eu montei um esquema praticamente com os 3 volantes, dando mais liberdade ao Fabinho ou o Rogerinho para encostar no Gil, centroavante. É o técnico Rafael Granite e a diretoria do Sampaio Corrêa colocou à disposição do torcedor 40 mil ingressos. Lucas. Mas o público por enquanto é fraco aqui no Estádio Castelão. Vamos então às informações do Fluminense com o repórter Rui Guilherme. Boa noite, Rui. Muito boa noite, Lucas. Boa noite ao assinante do Sport TV em todo o Brasil. É o segundo jogo que o meio-campo Fernando Diniz não pode jogar em função de estar machucado no músculo adutor da coxa. Quem sabe para o fim de semana, no torneio Rio-São Paulo, Fernando Diniz poderá ou não jogar. Vai depender da reação e, claro, da recuperação do atleta. Fábio Melo começa jogando. É a primeira vez que ele sai jogando. Na vez passada, no domingo passado, pelo torneio Rio-São Paulo no estádio do Morumbi com o São Paulo, Fábio Melo entrou no segundo tempo. A ordem do técnico Oswaldo de Oliveira é não subestimar o adversário. Ele não conhece o Sampaio, mas se der, vencer por 2 gols de diferença para que a segunda partida, o jogo de volta, e se acontecer, vai estar marcado, o jogo já está confirmado para quarta-feira de cinzas, vai ser realizado. Mas a ordem do Oswaldo de Oliveira é o Fluminense vencer por 2 gols de diferença para eliminar a segunda partida. Lucas. Muito bem, Guilherme. Agora 8h10, daqui a pouco nós voltamos com muito mais da Copa do Brasil. Tá só começando a transmissão do Sport TV, daqui a pouco tem Sampaio Corrêa e Fluminense aqui direto de São Luís do Maranhão. Já já a gente volta. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta ao vivo aqui de São Luís do Maranhão. Daqui a pouco tem Sampaio Corrêa e Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos então ver como chegou e como veio o time do Sampaio Corrêa para essa partida de abertura da Copa do Brasil. Vamos lá. O Sampaio Corrêa está na Copa do Brasil como uma das 16 equipes convidadas. Conhecido como time boliviano por causa da camisa, quer passar bem pelo primeiro jogo para voltar a jogar contra o Flu no Rio de Janeiro. Na Copa do Brasil de 2001, o Sampaio jogou uma partida e foi eliminado pelo Fortaleza. O técnico Rafael Granite conta com Rogerinho, ex-jogador do Fluminense, para surpreender o tricolor carioca. Tá aí o Rogerinho hoje fazendo a sua estreia. Vamos então a mais informações do Sampaio Corrêa com o repórter Leonardo Boris. Em 16 partidas que o Sampaio Corrêa disputou pela Copa do Brasil, venceu apenas uma em 1989, 3-2 em cima do Corinthians. Na volta em São Paulo, perdeu por 1-0, Lucas. Muito bem, vamos ver então como vem o Fluminense para essa abertura da Copa do Brasil. Vamos lá.
A base da equipe do Fluminense é a do ano passado e a novidade no time para o jogo de hoje é a entrada de Fábio Melo como titular no meio de campo. O Fluminense quer fazer uma campanha melhor do que na Copa do Brasil do ano passado, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Grêmio, que terminou como campeão. O técnico Oswaldo de Oliveira conta com o talento de Roger para eliminar o jogo de volta na semana que vem. Você viu então aí, a gente adiantou as notícias para você do Sport TV News. Sport TV News que vai ao ar logo depois da transmissão de Sampaio Corrêa e Fluminense pela Copa do Brasil 2002. Hoje é o jogo de ida, se houver necessidade, o jogo da volta acontece no próximo dia 13 de fevereiro, que cai numa quarta-feira de cinzas. Vamos daqui a pouco então para o gramado, daqui a pouco as duas equipes entrando em campo aqui no Estádio Castelão. E vamos então à movimentação da reportagem do Sport TV com o Leonardo Borges e também com o Rui Guilherme. Como falou o técnico do Sampaio Corrêa, o time em formação. Como estará a preparação física, preparador físico Adriano Lanceta? Como é que é preparar esse time, você que pegou o time há 8 dias? A gente fica com um pouco de dificuldade pelo fato dos atletas estarem chegando aos pouquinhos, entendeu? A cada semana chega 2, 3 jogadores, mas a gente está trabalhando e, se Deus quiser, eles vão conseguir desempenhar um bom futebol na parte física aqui no Castelão. Adriano Lanceta, que é filho do professor Carlos Alberto Lanceta. Lucas. É verdade, o Sampaio Corrêa já está no gramado aqui do Estádio Castelão. E olha, a presença de público não é tão boa quanto era a expectativa, né? A expectativa era de um público maior hoje aqui no Estádio Castelão, em torno de 25 a 30 mil pessoas, mas não é definitivamente esse público que comparece aqui. E olha, a torcida do Fluminense comparece aqui também a São Luís, hein? Fluminense entrando em campo nesse momento. Vamos então à movimentação do repórter Rui Guilherme. Ok, Lucas, o atacante Caio do Fluminense não marca desde as quartas de final do Campeonato Brasileiro no jogo com a Ponte Preta. Caio não está preocupado com isso. Segundo ele, tem participado das jogadas e o que interessa é o Fluminense estar vencendo. Vamos ouvir agora os atletas do Fluminense que acabaram de entrar aqui no campo de jogo. Vamos ouvir os jogadores do Fluminense que estão agora aqui no trabalho de aquecimento. Ouvir aqui o César. Fluminense hoje, você e o Regis estão completando 100 jogos, né, com a camisa tricolor. É uma marca importante, né? Uma marca que não é qualquer jogador que consegue, né? A gente agradece aí pela diretoria, pelo professor Oswaldo estar confiando na gente, né? A gente poder completar aí mais 100 jogos, mais 200, 300 aí. Conhece a equipe do Sampaio? Não conhecemos quase nada, né? Agora a gente vai ter que conhecer dentro do jogo, né? O que acontece nessa primeira fase da Copa do Brasil é assim mesmo. E o Rogerinho faz a sua estreia. Rogerinho, pelo outro lado, conhece o time do Fluminense? É verdade, a gente tem alguns jogadores que a gente já se enfrentou, mas o mais importante é que nós treinamos uma semana aí, pensando exclusivamente nessa partida. Eu tenho certeza, com a dedicação de todo, com a pegada que a gente está tendo aí, com certeza a gente vai sair com um resultado positivo. Deixa eu ver aqui o técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, que vai conversar com o assinante do Sport TV. Oswaldo, você tem informações do Sampaio, esse jogo aqui daqui a pouco aqui no Castelão? Apenas de alguns jogadores, é um time novo que está sendo montado agora, então não tinha como ter outras informações. Tá aí o técnico Oswaldo de Oliveira. Eu acho, Daniel, que até mesmo os próprios jogadores do Sampaio Corrêa não têm muitas informações sobre o Sampaio, né? Porque é um time que está sendo montado agora, alguns estreantes, e sem dúvida que pode haver aí um desentrosamento. Deve acontecer isso, né, Daniel? Deve acontecer, a gente até brincava agora há pouco, antes do início da transmissão, que o centroavante vai ser citado pelos seus companheiros como homem-gol, o lateral vai ser lateral, não vai ser Flávio, não vai ser Edson Mendes, não vai ser Rogério, né? O Fabinho, para alguns jogadores, vai ser só, vai 10. Mas, na verdade, é tudo uma questão de brincadeira, é claro. De fato, essa é uma dificuldade muito grande, quer dizer, o ano começou para o time do Sampaio Corrêa na Copa Norte, aliás, isso explica também um pouco a péssima fase da equipe do Sampaio Corrêa no torneio regional. E hoje, contra um Fluminense que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, vem com a mesma base do ano passado, com o banco que você está vendo aí, Rony, o Roberto Brum, quer dizer, jogadores experientes, Alex, que é um menino, mas já teve oportunidades na equipe de cima. É uma situação complicada do Sampaio Corrêa, como disse o Rafael Granite ao Leonardo Borges, só mesmo na base da superação e da vontade a equipe conseguirá criar alguma dificuldade para o Fluminense do camisa 5 Sidney. Lucas, e o Fabinho, atacante, está fazendo a segunda partida pelo Sampaio. Você já conhece todos os seus companheiros? A gente vem treinando aí há 15 dias,
Não deu para conhecer muita coisa, mas a gente tem que procurar aí na superação e procurar um resultado positivo. O nome de todos você já sabe. O nome já. Isso aí a gente já sabe. Esperamos se comunicar bem dentro de campo. Deixa eu ver aqui o lateral Flávio. O técnico Rafael Granite do Sampaio disse há pouco aqui no Sport TV que só mesmo na base da superação que o Sampaio vai poder vencer o Fluminense. É uma equipe que não se conhece ainda, está ainda em formação. As laterais, quer dizer, você de um lado, o Júnior César do outro pelo setor esquerdo. Você acha que é por aí que o Fluminense pode vencer o jogo pelas jogadas aéreas, Flávio? De repente sim, de repente o time dele vier fechadinho, como nós esperamos. Uma boa opção vai ser as laterais, então o Osvaldo já conversou com a gente para procurar bastante as laterais, que com isso a gente consegue o gol. 2 gols de diferença, o Fluminense se classifica direto. É dessa forma que o técnico Osvaldo Oliveira quer o resultado, não só a vitória. 1-0 vale, tudo bem, mas aí tem o jogo de volta. 2-0 ou 2 gols de diferença, no caso, não teríamos a partida de volta. Para fazer 2, primeiro tem que fazer 1, né? Então, primeiro é a vitória, é um gol de diferença, sei lá. Mas se conseguir o primeiro gol, a gente com certeza vai tentar o segundo gol. Muito bem, vamos então confirmar as duas escalações, começando pelo Sampaio Correia com o Leonardo Borges. 1 Alexandre, 2 Edson Mendes, 3 Júnior, 4 Sidney, 6 Rogério, 3 volantes, 8 Gilmar Serafim, 7 Jurema, 5 Wagner, 11 Rogerinho e os 2 atacantes, 10 Fabinho, 9 Gilson, o técnico Rafael Granite. Fluminense, Rui Guilherme. Fluminense definido pelo técnico Osvaldo de Oliveira, 1 Murilo, 2 Flávio, 3 César, 4 Regis, que é o capitão da equipe, meia dúzia Júnior César, 7 Marcão, 5 Sidney, 9 Fábio Melo, 10 Roger, 11 Caio, 8 Magno Alves. Trio de arbitragem é do Ceará, apita o jogo Marco Antônio Colares Brasil, seus assistentes, o Mário Márcio Torres e o Francisco Carlos Silva. Tudo pronto para a bola rolar aqui no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia, o Fluminense, jogo de ida, primeira fase da Copa do Brasil. Vai dar a saída o Sampaio Correia. Vamos ter a saída ali do Gilson, tá do lado do Fabinho. O árbitro Marco Antônio Colares Brasil, olhando para ver se está tudo ok. Agora sim tá valendo, começa o jogo, a saída do Sampaio Correia. Copa do Brasil, você acompanhando com exclusividade aqui no Sport TV. Bola chegando pelo meio para o Juruna. Faz a abertura do lado esquerdo. Rogério tenta a enfiada de bola, fica difícil a marcação do Fluminense chegando junta também. Bola tocada na linha de fundo. Só tiro de meta que favorece o Fluminense para a cobrança do Murilo. Agora Daniel de Paula. Hoje Paulo César servindo a seleção brasileira, ausente aí no Fluminense. E também Fernando Diniz. São 2 desfalques importantes, não? Não, tem o Fábio Melo, que é um jogador que já tem uma certa experiência, apesar de muito jovem também, ex-jogador do São Paulo, já entrou na equipe, deu uma movimentação interessante no time do Osvaldo. O Júnior César está buscando o espaço dele, inclusive porque o Paulo César, quando voltar, pode até ser utilizado eventualmente como meia, né? Então é um time que o Fluminense tem elenco, quer dizer, tem recursos para suprir a ausência de alguns jogadores. São 2 jogadores importantes, mas... Olha o cruzamento, César afastou o perigo. Mas quem está entrando vai inclusive querer mostrar serviço para o Osvaldo para ter chance de jogar com a camisa do Fluminense. Você daí de cima, Lucas, não tem noção, parece que o gramado está bom, mas não está. Tem muita ondulação, o gramado é irregular e existem também pequenos buracos. Claro que dificulta sempre para a equipe mais técnica, do caso aí é do Fluminense, né? Falta que favorece o Sampaio Correia, mais uma falta perigosa. Melhor ali para quem bate de pé esquerdo, e o Rogerinho, que é velho conhecido do torcedor do Fluminense, inclusive ele esteve naquele elenco que foi campeão carioca em 95, né? Rogerinho está ali colocado para cobrança. Ele que jogou pelo Fluminense de 94 a 98, é a segunda vez que joga contra o tricolor carioca. A primeira foi em 99, jogando pelo Madureira, 2-2, e o Rogerinho marcou um dos gols. Você está vendo ali também o Rafael Granite, está ali orientando os jogadores do Sampaio Correia. Vamos para a cobrança de falta, 3 jogadores do Fluminense protegendo o canto esquerdo do Murilo, que está do outro lado. Vai Rogerinho, cobrou direto, bola direto para fora, tiro de meta. Neste sábado tem mais torneio Rio-São Paulo para você. Et Jundiaí, Vasco, América e Corinthians no Sport TV. E também jogos exclusivos no Premier Esportes pelo sistema Pay-Per-View. Teremos Fluminense e Ponte Preta às 4h30, Palmeiras e Santos também às 4h30 da tarde. Às 6h30 da noite, Botafogo e São Paulo. Às 6h30 também, Americano e Flamengo.
e também pela Copa Sul Minas. Inter e Cruzeiro às 3h30, Malutron e Grêmio também às 3h30 da tarde. Tem o Sampaio Correia. Tentativa do cruzamento é bom. Fechado, perigoso. Murilo estava ali, saiu para fazer a defesa. Toca de cabeça errado. Bola direto para fora, lateral que favorece o Fluminense. Mais uma transmissão exclusiva do Sport TV mostrando a Copa do Brasil. Quarta-feira de cinzas tem mais, né? Você sempre acompanhando no Sport TV a Copa do Brasil com grandes jogos. Roger. Fez ali a proteção, estava difícil. Toca no Magno Alves, mais atrás. Sidney tocando para o Roger. Bola chega na direita, outra vez o Roger. Claro que vai ser o jogador mais visado aí pela marcação do Sampaio Correia, né? Olha o Roger, girou, já tentou a jogada bonita. Agora tem uma coisa, hein, Daniel? Se ele prender demais a bola, ele está arriscado a levar uma bordoada hoje, hein? É o que eu conversava hoje à tarde no hotel onde estamos hospedados aqui em São Luís com Oswaldo Oliveira. Eu exatamente questionava esse comportamento do Roger, que é um jogador diferenciado, altamente técnico. Se isso não seria um risco para ele e para o Fluminense, é claro, perder o jogador numa eventual dividida mais brusca de algum jogador do Sampaio Correia, que vai querer, lógico, inutilizar a ação desse que é o principal criador na equipe do Fluminense. E o Oswaldo diz que não. A liberdade dele é total. Se ele quiser conduzir bola, ele conduz. Se ele quiser fazer toques rápidos, como é a sua característica, né, e a sua aptidão, também ele pode, tranquilamente. Então é um jogador com inteligência suficiente, Lucas, eu imagino, para conseguir se livrar desse tipo de problema, né? Porque é realmente um risco. E olha o Roger tocando na frente. Quase a bola ia sobrando para o Caio. O craque em si já é um jogador visado pelo adversário, né? Porque sabe que ele pode fazer a diferença. Então, se o Roger, quanto mais objetivo e mais sério for o Roger dentro de campo, menos risco ele tem de sofrer alguma lesão. Vem de novo o Sampaio Correia. Lançamento na frente. Tentativa era com Gilson. Melhor para o César. Toca no Flávio. Flávio já tenta sair jogando com o Magno Alves. Muito recuado pelo Fluminense. Aí até onde está colocado o Sidney. Júnior César. Inclusive porque, Lucas, para encerrar essa minha análise, é exatamente em função daquilo que o Rui Guilherme informou agora há pouco sobre o gramado. Quer dizer, importantíssima informação, porque se você escapar da marcação de algum jogador do Sampaio Correia, de repente você tem um buraco. E como ele é um jogador que gira muito rápido, enfim, tem que tomar, todos os jogadores que estão aí em campo, tem que tomar cuidado, né? Até os repórteres que estão correndo ali na lateral do campo. É verdade. E vem o Fluminense, o toque na frente era para o Caio. Primeiro chegou bem colocado a zaga com o Júnior tirando. 0-0, Sampaio Correia e Fluminense, Copa do Brasil aqui em São Luís do Maranhão. Hoje com 27 graus e olha, costuma ventar bastante aqui em São Luís. Hoje nenhum vento, né? Não está ventando aqui, então o calor aumenta. Bola tocada pelo meio para o Wagner. Movimentação do Sampaio Correia, abertura do lado direito. A bola chegando com Edson Mendes. Falta em cima do Rogerinho com dois jogadores à marcação. E o homem para marcar o jogador Roger já está destacado pelo Rafael Granite. É o camisa 7 Juruna. É, a marcação especial, né? O Rafael Granite estava dizendo que marcação especial em cima de todo o time do Fluminense. Mas com certeza o Roger vai ter também marcação especial hoje. Vem o Fluminense. Foi falta, o árbitro não marcou. Fábio Melo estava por ali. A bola acabou não chegando para o Caio. Este é o 7º jogo entre Fluminense e Sampaio, com 4 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Sampaio e 1 empate, Lucas. E vem de novo o Sampaio Correia, o cruzamento é bom, Gilson tentou bater, César bloqueou, escanteio que favorece o Sampaio Correia. E há 42 anos o Fluminense não vence o Sampaio. A última vitória foi em 1959 no amistoso aqui. Fluminense 5, Sampaio Correia 1. E desses 6 jogos, Lucas, o Sampaio Correia só venceu uma vez, em 1974, 3-1 para o Sampaio Correia. Vem cobrança de escanteio, 7 minutos jogados nesse primeiro tempo. A bola vai ser levantada na grande área, tem o cruzamento fechado, o Murilo saiu, é dele. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, o banco da sua vida. Magno Alves toca com o Júlio César. Outra vez vem o Fluminense. Fábio Melo estava ali pedindo na frente.
Fluminense vai tocando bola, torcida do Sampaio Corrêa agora vaiando. Júnior César. Magno Alves. Tentativa com Sidney, daí até o Marcão. Apenas César e Regis no campo de defesa, né? O resto todo do time do Fluminense no campo de ataque nesse momento. Bola tocada mais atrás. Chegamos a 8 minutos desse primeiro tempo. 0-0 Sampaio Corrêa e Fluminense. Olha o Flávio chegando, olha o Flávio chegando. Clareou na perna direita, rolou para o Roger, preparou o cruzamento. Ficou difícil para ele, não conseguiu passar. Mesmo assim tentou enfiada de bola lá dentro da área e não deu. Lembrando que ontem tivemos Bragantino 1, Paraná 3. Em Bragança Paulista, o Bragantino já eliminado, perdeu por 2 gols de diferença. O mesmo acontece com o Botafogo de Ribeirão. Botafogo da Paraíba, né, que perdeu hoje para o Figueirense por 3-1 em casa na Paraíba. E o Botafogo da Paraíba está eliminado. Tivemos hoje também já a semi de Mato Grosso do Sul 0-0 com vitória da Bahia. E o Magno Alves no lance anterior perdeu a bola para o Juruna. Ficou olhando de cara feia para ele, Lucas. É, o Juruna que está ali para marcar o Roger, mas também está na marcação do Magno Alves. É um jogador que não vai perder dividida, né? O Juruna que é prata da casa ao lado do atacante Gilson. Dos 11, os dois são pratas da casa. Bem de novo o Sampaio Corrêa pela esquerda. Lançamento para o Gilson, já estava impedido. Lembrando que a partir de sexta-feira, direto de Ostrava, na República Tcheca, tem Copa Davis 2002 para você. Confronto difícil para o Brasil, Brasil e República Tcheca. O Brasil sem o Gustavo Kirten, sem o Guga, jogando com o Alexandre Simoni, Flávio Sareta, o Fernando Meligeni e o André Sá, tentando a sorte contra a República Tcheca. Sexta-feira, 10h30 da manhã, horário do Brasil, você acompanhando ao vivo a Copa Davis. Caio veio buscar jogo. Tem o Sidney aberto pela direita, bola para ele. 2 jogadores agora chegando na marcação, obrigado a recuar. Marcão faz o domínio, toca na frente. Boa bola, vem o Fluminense. Olha o Roger, preparou na perna esquerda. Linda finta, tocou, tentou a tabela, não deu. Sobra de novo do Sampaio. Sidney já recupera. Flávio. Bom toque na frente. Olha a chegada do Magno Alves. Tentou a jogada pelo meio, não deu. Chegamos agora a 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Lembrando que nessa sexta também começa direto de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em Utah. Jogos Olímpicos de Inverno para você. Cobertura especial do Sport TV, boletins diários, imagens exclusivas. Tudo sobre a Olimpíada de Inverno. Roger, que toque de calcanhar para o Marcão. Linda jogada, tocou na frente. Caio já saiu de dentro da grande área. Tenta a jogada individual, o Caio prende. Fica sem opção agora, né? Ainda ele. 2 jogadores chegando na marcação. Roger, Júnior César. Se esforça, evita a saída da bola pela linha de lado. Ainda o Júnior César. Quando tentou passar, foi desarmado. E tenta o contra-ataque agora na velocidade o Sampaio Corrêa. Juruna, esticou, bola na frente. Fabinho. Faz a ultrapassagem o Edson Mendes. Bola para ele. Boa enfiada de bola. Leva no fundo. Prepara o cruzamento. É bom. Tirou bem colocado o Regis. Marcão. Ele para o Júnior César. Já inverte do outro lado para o Flávio. Quase 12 minutos, primeiro tempo, 0-0. Flávio. Fábio Melo. Sidney. Para o Caio, hein? Sempre com marcação em cima dele. Se antecipou, conseguiu se livrar da marcação. Vem o Caio pela esquerda. Júnior César ia para ultrapassagem. Ele rasgou pelo meio, bateu forte. Pé direito. Bola para fora, tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Interligue 23, seus interurbanos nacionais e internacionais na mesma conta da operadora local. Lembrando que nessa quinta tem Paris Saint-Germain e Bordeaux. Campeonato francês ao vivo para você às 15 para as 6 da tarde. Vem de novo o Roger se mandando pela direita.
Recebeu a marcação, já está dentro da área. Roger, 3 jogadores agora em cima dele. Se livrou, cruzamento, é bom, olha o toque de cabeça do Magno Alves. Bola para fora, tiro de meta para o Sampaio Corrêa. Impressionante como o Roger, num espaço pequenininho ali contra 3 jogadores, conseguiu se livrar. Olha aí a cabeçada. A bola foi muito alta, né, para o Magno Alves. Você está revendo o lance por outro ângulo. Tá aí a repetição. Lucas, em 2 Copas do Brasil, Sampaio Corrêa foi eliminado logo na primeira partida. Em 99 pelo Atlético Paranaense, 3-1. E em 2001 pelo Fortaleza, 2-0. Sobre essa partida, depois tem uma história curiosa. Aliás, o Sampaio Corrêa que já enfrentou 2 equipes cariocas na Copa do Brasil, tirando o Fluminense, né? E vem o Fluminense pela direita. Magno Alves espera, prende. Ceni de Mato Grosso do Sul 0, Vitória da Bahia 0. Jogo encerrado. Vem cruzamento da direita, bola por baixo. Aí facilitou o corte do Sampaio Corrêa. Lucas, em 2001, no dia 15 de março, o Sampaio Corrêa perdeu aqui no Castelão por 2-0 para o Fortaleza. O curioso é que o técnico do Sampaio Corrêa na época, Olímpio Batista, depois do jogo dava entrevistas que o Sampaio tinha condições de se recuperar. Ele desconhecia o regulamento. Aí perguntou, não vai ter jogo de volta não? É isso mesmo? Incrível, né? Ele desconhecia completamente o regulamento da Copa do Brasil. Vem o Sampaio Corrêa. Gilson preparou, Regis já vem na marcação. Marcão também briga pela posse de bola. Gilson bate de longe. Não chegou nem a assustar o goleiro Murilo. Sampaio Corrêa enfrentou o Vasco em 93, também pela primeira fase da Copa do Brasil. E perdeu aqui no Castelão por 3-0. Em 91, pegou o Botafogo. E acabou perdendo também aqui em São Luís por 2-1. Quer dizer, o retrospecto contra equipes cariocas na Copa do Brasil e na própria Copa do Brasil não é bom do Sampaio Corrêa. Bola chegando para o Edson Mendes.